Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós termos um tempo de adoração e agradecimento à presença desse Deus que é real em nosso meio. Amém? Feche os teus olhos. Agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus porque Ele está aqui no nosso meio. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te adoramos. Dizemos que Tu és santo, 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 não há outro igual a Ti. Toda honra, toda glória, toda adoração a Ti, Senhor. Bendito e louvado sejas, glorificado seja, Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos. Santo, santo, santo. Como é bom estar em Tua presença, Senhor. Como é bom estar aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te dar honra, porque Tu és digno, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Santo, santo é o Teu nome. Senhor, eis aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado escapar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor e habitar em mim. Vem renovar minha mente em Teu querer, meus dias viverei no poder do Teu amor. Junto a Ti Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Exaltado seja, Senhor. Muito obrigado.
Obrigado pelo teu amor, pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito Santo que está sobre nós aqui nessa noite. Aleluia. Amém, queridos? Pode se assentar, fique à vontade. Te convido a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 15. Salmo de número 15, bem pequenininho, mas tremendo, né? Tremendo esse salmo. Um salmo de Davi, que foi auto-intitulado aqui como Integridade e Comunhão com Deus. Amém, queridos? E aí vem as duas perguntas, né? Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Quem, irmãos? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, que não difama com sua língua, nem faz o mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas que honra os que temem o Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda. Quem não empresta o seu dinheiro a juros e nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Eu quero ler uma versão mais nova aqui, só o 4 e o 5, que diz assim, ó. Coloca ali para nós, Juan, de novo o 4, só para vocês compararem algumas palavras, né? 4. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem ao Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. 5. Não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim nunca será abalado. Amém, queridos? E se nós olharmos aí para fora, como é que é? A palavra diz que quem habitará no seu tabernáculo, Senhor? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí o salmista começa a dizer, aquele que vive com integridade, aquele que pratica justiça, que fala a verdade sempre de coração, e mais, não difama com tua língua, não faz mal ao próximo, não calunia, não aquele que os olhos rejeitam o desprezível. Acho que não precisa nem explicar, né? O que é rejeitar o desprezível? Aquilo que é desprezível aos olhos de Deus não pode ser algo que te atraia, meu irmão, minha irmã. Não pode ser, porque se for tem algo errado, tem alguma coisa errada. Aquele que honra os que temem o Senhor, que não volta atrás, mesmo que isso traga prejuízo a ele. Dei minha palavra, e agora eu vou perder porque eu dei minha palavra. Eu não volto atrás, porque eu tenho palavra. Amém, irmãos? Aquele que não empresta dinheiro exigindo juros, e muito menos recebe suborno contra o inocente. Só lembrando, tá? Todo suborno pago na política é contra o inocente. Porque o dinheiro deixou de ser aplicado no posto de saúde, na escola. É verdade ou não é? Então, queridos, quem não faz isso tem uma promessa do Senhor. Ele termina dizendo, aquele que agir assim nunca será abalado. E nós, que estamos aqui na igreja, que lutamos para viver uma vida irrepreensível aos olhos de Deus, amém? Também somos tentados por todos esses pecados que foram listados aqui. Mas precisamos dizer não.
precisamos tomar a nossa escolha e dizer não. Todos eles estão ao nosso alcance, mas eu escolho dizer não. Amém, queridos? Muitas vezes sozinho nós não conseguimos, mas eu escolho dizer não e clamo a ajuda de Deus, do seu Espírito Santo, para me ajudar a vencer nessas áreas, e Ele vem e nos socorre. Amém? Mas para isso nós temos que ter uma postura e dizer não. Aqui não. Amém? E é para isso que eu te convido agora a ter um tempo com Deus. Eu não sei se algum desses você praticou, ou você pratica, ou algum outro que você também sabe que é pecado e que pode estar te afastando um pouquinho da presença de Deus. Eu quero te chamar agora a voltar para o Senhor. Hoje é o nosso culto de ceia também, queridos, e a palavra de Deus lá em Coríntios diz assim: cada um examine a si mesmo. E eu te convido a se examinar. Se você quiser ficar de joelhos, fica à vontade. Se você quiser ficar sentado, também pode ficar. Mas não deixe de orar. Não deixe de buscar a presença de Deus nessa noite. Entregue tudo a Ele. Entregue tudo a Ele. Nós nos entregamos a Ti, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos todos os nossos erros, todas as nossas falhas. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor, este fardo que estávamos carregando. E queremos agora o Teu, Senhor, porque o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Estamos aqui totalmente arrependidos, Senhor, dos nossos erros e das nossas faltas. E desde já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é fiel em nos perdoar quando estamos realmente arrependidos. Misericórdia de cada um de nós, Senhor. Pedimos perdão a Ti por todos os nossos erros. Entregamos nas Tuas mãos e Te pedimos, Senhor, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, que possamos nessa noite Te engrandecer conforme Tu és digno, Senhor. Em nome de Jesus é que Te pedimos. Amém. Glória a Deus, amém. Vamos nos colocar em pé nesta hora. E esse hino que nós vamos estar entoando, vamos estar cantando, diz assim: para nós nos colocarmos tudo nas mãos do Senhor. Se você está triste, está carregado, está amargurado, seja o que for, neste momento é para o Senhor. Nós separamos este momento para estarmos com o nosso Deus. Então vamos realmente alegrar o coração do Pai, Filho e Espírito Santo, dizendo a Ele: Senhor, como Tu és bom, como Tu és o nosso amigo, como Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, como nós já adoramos, declarando isso. Vamos continuar fazendo. Vamos continuar nos alegrando na presença do nosso Deus, amém? Dizendo: que
bondoso amigo é Cristo. Amém? Glórias ao teu santo nome, Deus Todo-Poderoso. Só o Senhor pode nos dar, Senhor, essa paz que excede a todo entendimento humano. E o Senhor nos deixou isso, Senhor. O Senhor nos deixou essa bênção, Senhor, por termos o Senhor, nosso Deus, como o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Glórias a Ti, Senhor. Recebe toda a glória, todo o louvor, Senhor. Declaramos quão grande és Tu, Senhor. Aleluia, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos vão te ver. Quão grande
terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Só as vozes, quão grande, quão grande é o meu Deus. Exalta o Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos continuar declarando isso. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, Senhor Deus. grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quão grande é o meu Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos aplaudir o Senhor, Deus de toda a glória. Amém, amém. Glórias ao teu santo nome, Deus Todo-Poderoso. Santo, santo és tu, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amém, queridos, amém. Teremos crianças hoje? Não? Amém. Então, Pastor Nilson, por favor, venha para cá. Vamos orar pela vida do pastor? Amém? Estenda suas mãos para cá. Deus querido, Deus amado, nós queremos apresentar a vida desse teu servo nas tuas mãos agora e clamar que sobre ele o teu Espírito Santo venha e ele seja agora a boca de Deus aqui em nosso meio, Pai. Usa a vida do teu servo poderosamente, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, pastor. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor seja com todos. Nós vamos meditar num texto que eu gosto muito, lá no Evangelho segundo Marcos, que é o capítulo 5. Então, portanto, abra sua Bíblia lá no capítulo 5 de Marcos.
Vamos ver o que o Senhor tem para nós através desse texto esta noite. Desde já gostaria de agradecer aos irmãos o convite que nos foi feito para estarmos aqui. Capítulo 5 de Marcos, verso 21. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Esse é um texto que já falou muito comigo no passado. E através desse texto eu vi que muitas vidas foram abençoadas. E sentimos o desejo pelo Espírito de Deus de falar novamente através deste fato que o evangelista Marcos narrou aqui no seu evangelho. Capítulo 5, verso 21. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele. E seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Através deste texto, a nossa fé seja despertada esta noite, para experimentarmos o mover do Teu Espírito, o Teu mover sobre a Tua igreja. Neste momento nós colocamos a Tua igreja neste lugar, aqui em Pinhais, em oração.
a vida de todos, do pastor da igreja, da sua família, dos membros da igreja, dos visitantes, dos que trabalham aqui, Senhor, dos que participam desta obra, Senhor. Assim como nós colocamos este bairro em oração, esta cidade, para que muitas vidas sejam salvas através deste ministério. Alcança vidas, Senhor, usando os irmãos, toda a igreja aqui, Senhor. Que esta igreja seja um farol neste lugar, para espalhar a santidade bíblica. Seja um farol para levar a tua palavra, o teu evangelho, esperança para as pessoas, para que elas encontrem Jesus. Jesus que é Salvador, Jesus que é o nosso Redentor, que é o Senhor sobre nossas vidas. Que teu Espírito Santo continue operando neste lugar. E que este lugar, Senhor, seja a esperança para muita gente aqui na cidade de Pinhais. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. O texto que nós lemos aqui, irmãos, ele começa falando que Jesus, passando outra vez, um barco para outro lado. Se nós formos voltar um pouquinho no início do capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós fomos nos deparar que Jesus ele foi para a terra dos Gadarenos, outro lado do mar. Era um grande lago, na verdade. E Jesus lá tinha operado uma grande obra, uma grande libertação na vida de 2 endemoniados, mas o Evangelho de Marcos registra a história de um apenas. E eles ficaram tão espantados que eles temeram pela presença de Jesus no lugar. E Jesus teve que regressar, voltando então, atravessando novamente através de um barco para outro lado do mar. E já do outro lado, já havia uma multidão que estava esperando Jesus. E quando ele chegou, um homem chamado Jairo, ele correu e se ajoelhou diante de Jesus. A Bíblia narra que ele era o principal da sinagoga. Então, ele era muito conhecido, porque a sinagoga dos judeus era a igreja deles. Eles não somente usavam como igreja, como culto, como leitura bíblica, mas também até mesmo para ensinar e educar as crianças. Então era um centro social da vida do povo judeu. E então, como diz a Bíblia aqui, que ele era o principal, ele era o chefe. Portanto, Jairo, naquele lugar, ele era uma pessoa distinta, uma pessoa muito conhecida, tanto que a Bíblia narra o nome dele. E quando ele se prostra diante de Jesus, isso mostra que ele estava em grande apuro, em grande necessidade, fazendo este ato num lugar público. E ele fala para Jesus: a minha filha está morrendo. Eu lhe imploro que venha até a minha casa e imponha as mãos para que ela sare e viva. Então ele veio com fé, ele veio desprendido, ele veio para o tudo ou nada, porque era a última esperança que ele tinha. Diante da morte, não há outro fato a fazer do que apelar, vamos dizer assim, para o poder divino. E a Bíblia, no versículo 24, nos narra que Jesus foi com ele. É interessante que uma grande multidão estava ali. Jesus poderia dizer assim: Jairo, agora não dá, porque eu estou ocupado. É só você dar uma olhadinha para o lado aqui e notar que tem uma grande multidão aqui, eu tenho que atender esse povo. Mas Jesus, sem se importar com este fato, Jesus vai com ele. Jesus não se importa se ele tem que parar, atender uma pessoa no meio de uma multidão, falar com uma pessoa só no meio da multidão. Então ele segue. E interessante, a cena se torna até engraçado, que toda a multidão então se dirige atrás de Jesus, de Jairo, indo em direção à casa de Jairo. Enquanto tudo isso estava acontecendo, irmãos,
no meio daquela multidão tinha uma mulher. A Bíblia diz certa mulher, não narra o nome dela, não diz de onde ela vinha, não diz quem ela era. Ela estava no meio da multidão. Ela era mais uma ali, era uma desconhecida. Ao passo que Jairo era uma pessoa distinta, conhecido, alguém de destaque. Numa cidade, nós sabemos o nome do prefeito, das principais pessoas, das autoridades, das pessoas que são mais ricas, das pessoas que têm mais dinheiro. Mas as pessoas comuns, as pessoas mais pobres, do dia a dia, nós não sabemos o nome. Nós mesmo cruzamos com muitas pessoas do dia a dia, nós dizemos bom dia, boa tarde, nem ao menos sabemos o nome dela. Nós cruzamos com um vizinho anos após anos. Pessoas moram em prédios anos após anos, cumprimento, bom dia, boa tarde, tudo bem, mas não sabemos nem o nome. E ali estava aquela mulher, no meio da multidão. Ela também tinha um problema sério. Ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia íntima. Usando uma linguagem comum aqui, os irmãos me perdoem, ela tinha uma menstruação constante. E ela, diz a palavra, ela gastou tudo que tinha, todos os recursos. Então, ela também apelou para todas as suas possibilidades. Tudo que estava ao alcance dela, eu acredito que ela fez. Aquele chazinho da vizinha, o médico que foi recomendado por alguém, ela foi atrás, até que tudo acabou. Não havia mais recursos, não havia mais dinheiro. Mas a Bíblia diz que ela também ouviu falar de Jesus. Então ela foi atrás de Jesus. Ela se infiltrou na multidão. Não sabemos de onde ela vinha, qual a distância que ela percorreu, mas ela veio. Acontece, irmãos, que pela lei do Novo Testamento, do Antigo Testamento, perdão, pela lei de Moisés, aquela mulher, ela não poderia estar ali. Aquela mulher, ela não poderia entrar no átrio do templo, porque ela, pela lei de Moisés, ela tinha um fluxo de sangue. Tanto homem quanto mulher, no Antigo Testamento, pela lei de Moisés, eles não podiam estar em local público tocando nas pessoas. Até a própria cama onde ela dormia era uma cama considerada imunda, contaminada. Ela tinha que se separar até que o seu problema fosse resolvido. Mas acontece que esta mulher, ela não tinha outra possibilidade. Ela buscou a solução e não encontrou. Então, o primeiro grande obstáculo desta mulher era sair de casa e se infiltrar na multidão. E se ela revelasse ali o motivo da sua enfermidade, a causa da sua enfermidade, ela seria prontamente expulsa dali. Ela seria considerada imunda e iriam repreendê-la. Mas ela vence esse obstáculo, mas ela vai calada. E tanto que ela vai resolvida, que ela pensa assim, olha, eu vou, mas eu não vou nem falar com ele. Mas se eu somente tocar nele, eu creio que vou ser curada. Eu toco nele, eu sou curada, já que falam que ele tem tanto poder, e eu vou embora. Ninguém vai saber o que aconteceu comigo. Então, a mulher, ela tinha que vencer a multidão para chegar até Jesus. Olha, irmãos, há muitas pessoas na sociedade que eles não chegam até Jesus por vários obstáculos. As pessoas não chegam até Jesus, por exemplo, porque elas têm o seguinte receio: o que vão pensar de mim se eu for até Jesus? Vão achar que eu sou uma pessoa fraca? Tem pessoas que pensam assim. Porque para muita gente, somente os fracos, os loucos, os que não têm boa mente, é que procuram Jesus. Há este conceito no meio social. Então eles têm esse obstáculo. E eles temem a opinião dos amigos, a opinião dos colegas de trabalho, a opinião dos vizinhos e até mesmo dos parentes. E também mesmo no meio dos parentes, muitas vezes, eles não vêm até Jesus devido ao preconceito religioso. Ah, eu não vou até Jesus
Porque não é a mesma religião que a dos meus pais. Os meus pais querem que eu morra nessa religião que eu estou. Sendo ela boa ou má, quer que eu morra nessa religião. Então tem esse obstáculo. Mas também, muitos não vêm até Jesus porque o seu obstáculo está dentro de si mesmo. Ah, mas se eu for até Cristo, eu vou ter que renunciar a muita coisa na minha vida. E eu quero deixar isso para mais tarde, porque ainda sou muito novo, sou muito jovem, e eu tenho que aproveitar a vida. Então a pessoa deixa de vir até Cristo por esses vários motivos. Mas esta mulher, ela estava em grande desespero, em grande necessidade. E ela já havia experimentado de tudo. E ela venceu o obstáculo da lei de Moisés, ela venceu o obstáculo da multidão, chegando até perto de Jesus e sendo ousada, tocando em Jesus. Por quê? Porque ela não poderia tocar em Jesus. Ela estava imunda. Aquele a quem ela tocava, também pela lei de Moisés, se tornava imundo. Aí, irmãos, nós entendemos por que a graça do Evangelho de Jesus é muito superior à lei. Porque veio trazer algo que a lei não oferecia. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, para atender à necessidade das pessoas. Então, quando aquela mulher toca em Jesus, ela sente que ela está curada do seu mal. E Jesus, pelo poder do Espírito Santo, identificou ali, percebeu, sentiu ali, que o poder saiu de si. E ele parou. Alguém me tocou. Aí os apóstolos, discípulos disseram, mas a multidão está te tocando, a multidão te aperta. Todo mundo toca em ti. Mas Jesus quis dizer, alguém me tocou de maneira diferente. Até que a mulher, temendo e tremendo, se revelou. Porque não estava na expectativa dela fazer esse ato. E ela explicou o que estava acontecendo. Então Jesus não a repreende pelo fato de ter tocado nele. Mas pelo contrário, ele diz, filha, a tua fé te salvou. Irmãos, a fé, ela é essencial para que o poder de Deus haja em nossa vida. Nós podemos ter conhecimento, podemos ter entendimento, compreender as coisas, mas se não houver fé no coração, as coisas não acontecem. Eu quero contar uma historinha para os irmãos aqui a respeito de fé. Na época que eu estava lá em Morretes, num sábado, uma pessoa da igreja, uma moça da igreja, trouxe até mim um casal. Essa moça se chamava Marli e estava muito doente. Era pele e osso. E veio junto o seu marido. E eles diziam que ela tinha um problema no estômago, que a impedia de comer. E ela, quando falava com a gente, ela estava tão deprimida com aquela situação que ela ia se curvando. E muitas vezes a gente tinha que pedir para que ela levantasse a cabeça. Aí então, nós começamos a ministrar. E oramos por ela. E ela ia para casa. Na semana seguinte, ela voltava na igreja. E orávamos de novo. E ela voltava para casa. Tudo aquilo que a gente falava para ela, parece que naquele momento adentrava nela. Mas na semana seguinte, quando ela voltava, a gente percebia que tudo aquilo tinha se perdido. Parece que ela nunca tinha ouvido aquilo que a gente tinha falado. E assim foi indo por mais ou menos 2 meses. Até que um dia ela chegou e disse assim, olha, eu fui no médico e fiz uma endoscopia. E o médico falou para mim que eu não tenho absolutamente nenhum problema no meu estômago.
Aí eu disse assim, que bom. Não, ele está mentindo para mim, porque eu tenho alguma doença ruim, ela falou. Porque eu não consigo comer. Eu estou magra, me dói. É terrível. E ela se concentrava no seu problema, na sua enfermidade. E aí nós mostrávamos textos da Bíblia, exemplo, até como esse aqui, para despertar a fé. Orávamos com ela, ela ia para casa. Na semana seguinte, quando ela voltava, tudo tinha se perdido. Não adiantava nada. E assim foi por mais ou menos 6 meses. Nós não tínhamos mais nenhuma mensagem para falar para ela. Já tinha se esgotado a nossa capacidade de falar alguma coisa de fé ou de orar por ela. Não somente eu, mas também irmãos que na hora da oração a gente reunia juntos para orar por ela. Eles já estavam cansados, esgotados. E então, após 6 meses, ela não veio mais. Ela desapareceu. Aí, se passaram mais um tempo, aproximadamente 4 meses. Havia terminado o culto e nós estávamos na frente da igreja, ali orando, ungindo as pessoas que estavam com problema de enfermidade. Até que chegou aquela irmã que tinha trazido ela pela primeira vez na igreja e falou assim: Nilson, a Marli está aí. Ela olhou para mim como se dizendo: e agora? O que nós vamos fazer? Aquele modo dela falar, aquela pergunta, da maneira como ela se expressou, aquilo mexeu comigo. E eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas vêm à igreja, vêm e voltam da mesma maneira, mas no evangelho não era assim. Quando elas iam para Jesus, elas voltavam com uma resposta. E muitas vezes vem na igreja, e isso não acontece. Aquilo mexeu comigo naquela hora. Aquele brilho evangélico, nós cremos, nós temos fé, nós acreditamos nos milagres, acreditamos que o paralítico anda, acreditamos na ressurreição e tudo mais, mas e na hora da prática mesmo? Aquilo mexeu comigo, aquela maneira como ela falou. Então eu disse para ela assim, irmã, nós vamos terminar de orar por esse grupo de pessoas que estão aqui, você vai conversando com ela no fundo lá, e depois então por último atendemos Marli. E quando eu olhei lá da frente, irmãos, parece que ela estava no último estágio da vida. Se eu a vi pela primeira vez em pele e osso, então imagina o último estágio dela, irmãos. Era assim, uma coisa assim chocante. Parecia que ela estava morrendo mesmo, que não tinha mais como ela viver. Embora a medicina dissesse que ela não tinha nenhum problema no estômago. E aí então nós a chamamos. E quando nós a chamamos, tinha ali alguns irmãos que estavam orando comigo, estavam nos ajudando a interceder pelas pessoas. E naquele momento, irmãos, nós colocamos a Marli num círculo. E eu falei para os irmãos assim, cantem. Louvem a Deus. Agradeçam a Deus pela vida da Marli. E deixem o Espírito Santo guiar. Neste momento eu falei. Mas eu não fiquei ali. Eu fui num canto da igreja, como um canto, esse canto aqui. E eu falei para Deus, Senhor, eu estou indignado. Porque as pessoas vêm na igreja, como a Marli, e elas não têm resposta. Me sinto envergonhado, Senhor. Eu peço agora não só misericórdia para a Marli, mas misericórdia para mim e para a igreja, para os irmãos que estão orando ali. E continuei naquele canto ali, irmãos. E eles estavam lá cantando. Alguns oravam, alguns cantavam. E de repente, irmãos, a Marli, ela caiu de joelhos. As pessoas estavam cantando, uns louvando, uns orando. E ela cai de joelho no meio daquele círculo de pessoas. E começa a chorar assim como criança, de derramar lágrimas, de molhar o chão mesmo. E as pessoas aí começaram a cantar e a louvar a Deus.
E de repente, um dos irmãos que estava ali, ele teve uma visão. E ele disse, Marli, eu vejo sobre a tua vida uma cachoeira de água, como se estivesse debaixo de uma catarata, caindo sobre todo o teu corpo, te molhando completamente. Deus está limpando todo o mal da tua vida hoje. E ali naquela noite, naquele dia, a fé dela ressuscitou, digamos assim. Ela creu por uma ação do Espírito Santo e ela foi curada. Ela foi curada, irmãos. Ela foi liberta do mal que ela tinha. E depois dessa experiência, tanto ela quanto o marido dela se converteram, foram batizados, estão até hoje na igreja lá. Mas aquilo, irmãos, foi uma coisa que mexeu com a gente. Foi uma experiência que desafiou a igreja. E nós estávamos nos sentindo envergonhados, porque a Bíblia fala que Jesus diz, a tua fé te salvou. Muitas vezes nós expressamos, nós falamos, mas nós temos que crer no nosso coração que Deus é capaz de fazer o que estamos pedindo ou o que Ele está prometendo. E foi com essa atitude que esta mulher aqui, irmãos, desconhecida, ela não era importante como Jairo ela não tinha a influência que Jairo tinha. Ela era mais uma da multidão. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, da mesma forma como Jesus deu atenção a Jairo, por ser o chefe da sinagoga, Jesus, ele também deu atenção àquela mulher. Ele não faz acepção de pessoas. Glória a Deus por isso. E aí então, irmãos, vamos dizer assim, aquele percurso da multidão, aquela caminhada, ela continua. Mas de repente vem a pior notícia para Jairo. Jairo, a tua filha morreu. É melhor parar por aqui. Não precisa mais levar o mestre lá. Então essas pessoas que chegaram estavam dizendo assim, Jesus, ele não tem poder sobre a morte. É isso que eles estavam dizendo. Por que ainda você está com o mestre se a tua filha já morreu? Enquanto ela estava doente, ainda podia levar ele para orar, mas agora ela morreu. Eles não estavam crendo que Jesus tinha o poder sobre a morte. Aí eu quero que você preste bastante atenção nas palavras de Jesus. Porque, irmãos, uma coisa que nos derruba na vida é que nós ficamos concentrados olhando para o problema. Nós nos concentramos no problema. Nós não tiramos o problema da nossa mente, do nosso coração. Nós fixamos o problema. Mas Jesus, ele não chega para Jairo e diz assim, Jairo, meus sentimentos, meus lamentos, tua filha morreu, é uma grande perda. Não, Jesus chega para ele no versículo 36 e diz assim, não tenha medo, somente creia. Jesus, ele não cita a morte. Jesus, ele não fala do problema. Jesus não se concentra no problema. Ele somente desperta a fé de Jairo e diz, não tenha medo, creia somente. E aí então, naquele momento, Jesus parou a multidão. Ele somente permitiu que Pedro, Tiago e João os acompanhassem. Por quê, irmãos? Por causa da incredulidade. Onde há incredulidade, Deus tem o poder de operar, mas Deus não opera. Porque Deus respeita as suas leis. Deus respeita os seus mandamentos. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, Ele quer de nós que nós creiamos que Ele tem o poder de fazer aquilo que Ele está por fazer. Então eles foram. E quando chegaram lá, já havia um grande alvoroço. Muitos choravam, pranteavam. Mas Jesus chegou trazendo fé. A menina não está morta. Embora ela realmente estivesse morta. E riram dele. Mas ele mais uma vez entrou no quarto da menina somente com os seus discípulos, com o pai e com a mãe. E então ele falou aquelas palavras que trouxe vida, a ressurreição para aquela menina de 12 anos, Talita cumi, que traduzido é, menina,
te digo, levanta-te. Menina, te digo, levanta-te. Como que Deus operou ali? Fé. Numa outra ocasião, irmãos, nós estávamos num lugar, numa área rural, eu e outro irmão da igreja, e era um culto num lar, e de repente chegou uma mulher e falou assim, olha, eu gostaria que vocês fossem orar ali pelo meu marido. Ele voltou do hospital. E eu tinha ouvido falar dele, que ele estava muito enfermo no hospital. E nós fomos depois do culto até lá. E quando nós chegamos, ela fez que nós entrássemos pela porta dos fundos, pela cozinha lá. A mulher nos chamou, a mim e meu irmão, o irmão na fé que estava junto comigo. Ela falou assim, olha, são os últimos dias dele. O médico mandou ele para casa. Ele ficou meses no hospital, mas o médico condenou. Tá bom. Aí nós entramos no quarto. O nome dele era João Feliz. Mas não tinha nada de felicidade naquele momento, era só tristeza. A barriga dele estava totalmente inchada. Mas o aspecto do corpo, também inchado, era de que realmente alguém estava ali nas últimas horas de vida. Então chega aquele momento, irmãos, que as pessoas da igreja podem até imaginar, né? Porque o pastor é tão igual quanto as ovelhas, não tem diferença nenhuma. Apenas que ele tem uma responsabilidade a mais. Chega aquele momento, como se dizendo assim, e agora, Jesus? O que nós vamos fazer aqui? Vamos levar a palavra de consolo? Vamos confortar a mulher que está ali na cozinha? Ela ficou ali na porta. O que nós vamos dizer? Aí eu pedi para o meu irmão orar, né? Quando você não sabe o que fazer, você passa a bola para outro, né? E eu pedi para ele naquele momento me ajudar. Porque aquela cena ali me trouxe impacto. E às vezes acontece isso, meu, a gente não sabe como agir. E então eu, naquele momento que eu orava ali, me veio umas palavras ali da Bíblia. E eu comecei a falar com aquele irmão. E de repente, irmãos, Deus toma conta daquela cena ali. O Espírito Santo entra naquele lugar ali. E então eu falei para aquele irmão assim, irmão João, nós estávamos num culto aqui do lado, e a sua esposa nos pediu que viéssemos até aqui na sua casa, para orar pelo Senhor. O Senhor passou meses no hospital. E ele disse, é verdade. Pois então, irmão, quando nós chegamos na cozinha, a sua esposa nos disse que o médico falou para ela que o senhor está nos seus últimos dias ou horas de vida. O senhor está morrendo. Só que tem um problema, Sr. João. O senhor não está pronto para a morte. O senhor não está preparado para morrer. Há coisas na sua vida para que o senhor coloque em ordem a sua vida espiritual. E o senhor não está pronto para se encontrar com Jesus. Irmãos, e o homem tremia mais ou menos na cama e ficava assustado. E a mulher dele então estava mais assustada porque não queria que eu falasse aquilo. Mas irmão, Jesus, ele é misericordioso. Se o senhor crê, tiver fé, ele vai prolongar os seus dias na terra por mais um tempo e depois o senhor vai morrer. Para que o senhor coloque em ordem a sua vida espiritual. O senhor entende o recado que nós estamos dando para o senhor? O senhor tem alguma dúvida? Aí o homem começou a chorar. Entendo, irmão. Entendo. Então nós vamos ungir o Senhor e nós vamos orar para que Jesus lhe dê esse acréscimo de tempo aqui na terra. E então, nós ungimos ele junto com aquele irmão, impusemos as mãos, oramos pela esposa, que estava ali na porta do quarto abalada, com certeza brava comigo, e depois nós fomos embora.
Quando nós fomos embora pelo caminho, para aquela estrada, andando devagar, dirigindo devagar, porque era uma estrada de área rural, eu falei assim, irmão, se não der certo, o ministério acaba aqui. Vamos ter que entregar as credenciais. Mas ele olhou para mim e disse, não, mas nós cremos, eu também creio, irmãos. Irmãos, aquele homem viveu. Ele foi curado. O fígado que estava canceroso foi curado. O inchaço da barriga diminuiu. E ele voltou a viver. E então ele tinha uma intriga de terra lá com seus vizinhos. Briga feia, irmãos. Falta de perdão. E ele foi lá, irmãos, falar com o homem, pedir perdão, acertar toda a situação, divisa de terra, divisa de cerca. E ele fez o que tinha que fazer. E depois de um pouco mais de 5 anos, ele veio a falecer. Deus o levou. Então, a fé, irmãos, ela é essencial para o agir de Deus em nossa vida. Nós somos falhos, mas Deus requer de nós esta necessidade de dizermos, Senhor, eu creio que o Senhor é capaz de fazer. Porque essas duas situações que nós estudamos aqui, irmãos, que nós lemos aqui, a história dessa mulher com fluxo de sangue e a história de Jairo, são histórias de pessoas que elas chegaram ao limite, elas não tinham mais recursos do que fazer. E muitas vezes na vida, nós chegamos ao limite, não há mais o que fazer. Tudo que era possível de nós investirmos, nós já fizemos. Nós usamos o dinheiro, nós usamos a capacidade, nós usamos os recursos disponíveis, mas aquilo tem um limite. A medicina é excelente, mas ela tem limites. O dinheiro, ele tem poderes de fazer alguma coisa, mas ele também tem limites. As pessoas também podem nos ajudar, mas a ajuda das pessoas também tem limites. Chega um momento que somente a nossa fé tem que nos levar a Deus, Senhor, agora é contigo, porque acabou-se a capacidade humana. Então, nesta noite, eu gostaria de convidar a você para nós orarmos. Eu creio que cada um de nós aqui, eu e você, temos questões na nossa vida, irmãos, que nós chegamos ao limite. E somente o agir de Deus é capaz de trazer uma transformação. E aí eu pergunto para você nessa noite, você crê? Você tem fé para isso? Então nós vamos orar nesse momento que você tenha fé para que Deus haja. Por favor, quem quiser orar, fazer essa oração e colocar a sua questão diante de Deus, este é o momento. Vamos nos ficar de pé. Você pode ficar no seu próprio lugar. O que nós queremos despertar em você é que você creia. Se você tem alguma questão na sua vida, no seu trabalho, na sua vida, no seu ministério na igreja, na sua vida profissional, nos seus estudos, nos seus relacionamentos, se você tem alguma coisa que precisa acertar, alguma coisa que chegou ao seu limite, é hora de colocar diante de Deus. Algum familiar, o pai ou a mãe, ou os filhos, algum problema com eles, com o pai, com a mãe, com os filhos, você pode colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eu cheguei ao limite dessa situação. Eu estou como Jairo, eu estou como esta mulher. Todos os recursos que eu tinha, eu já gastei. Agora só o Senhor pode fazer um milagre. Então esta é a hora de você colocar diante de Deus. Eu creio que o Senhor Deus, Ele gosta disso. Ele gosta. Porque o Evangelho de Jesus, Ele salva, nos dá a vida eterna, mas o Evangelho de Jesus também, ele nos traz libertação para enquanto nós estamos aqui vivendo na terra. E eu poderia passar muito tempo aqui com os irmãos, contando muitos milagres que o Senhor operou na minha vida, na minha casa, e também da história de outros irmãos com os quais eu convivi. E posso lhe assegurar que quando você tem fé, o mundo espiritual começa a entrar em ação. Então creia neste momento. Talvez você tenha alguma questão lá na justiça e você tenha até pedido esperança. Coloque esta situação diante de Deus. Talvez você tenha uma questão com alguma pessoa que precisa ser resolvida
e está difícil de resolver. Você não tem como resolver. Coloque diante do Senhor. Talvez você tenha alguma dívida financeira para saldar e você não tem meios para resolver. Não tem meios para resolver. Um dia um irmão chegou na igreja e falou para mim, aqui perto de Curitiba mesmo. Ele chegou para mim e disse assim: irmão, Deus me mostrou num sonho que eu era como um ladrão. Então eu lhe falei: então você está devendo para alguém. E estou mesmo. Estou devendo para um banco. Então nós vamos orar aqui. E depois você vai lá no banco conversar com eles para ver o que eles podem fazer para você. E aí então nós oramos. E depois ele foi lá no banco. E quando ele chegou no banco, ele conseguiu fazer o acerto da sua situação com o banco. Deus deu um meio de escape para ele. O banco foi misericordioso com ele, porque Deus agiu. Deus agiu. Assim como Deus pode agir lá na justiça a teu favor. Se você tem o direito, se você tem a causa para ti, Deus vai defender. Agora, se você tem alguma coisa a acertar, que o Espírito Santo de Deus convença o seu coração neste momento. Senhor nosso Deus, o Senhor é aquele que andou lá na Galileia, lá na Judéia, esteve frente a frente com Jairo e com esta mulher que tinha fluxo de sangue. E o Senhor lhes trouxe cura, ressurreição, libertação, operando ali um grande milagre, algo impactante que ficou registrado nas páginas da tua palavra. E nós nos alegramos porque esta história está registrada, porque ela nos enche de fé, ela nos enche de esperança. E Senhor, muitas vezes nós já comentamos sobre esse texto, e pessoas já foram abençoadas pela leitura, pela ministração desta palavra. E hoje aqui, Senhor, eu creio não será diferente. Os irmãos aqui em Pinhais serão também abençoados esta noite. E nós queremos colocar um a um diante do Senhor as mais variadas situações que somente o Senhor conhece. Quando os recursos do mundo cessam, quando o dinheiro cessa, quando a capacidade humana cessa, nós chegamos ao nosso limite diante do Senhor. Ajuda-nos, socorre-nos. Nós apresentamos diante de Ti o Teu povo, a Tua igreja nesse momento. Alguém que tem uma enfermidade incurável, que a medicina não consegue resolver. Que o Senhor toque nesta hora. Que o Senhor traga a cura. Que o Senhor traga a saúde. Que o Senhor traga restauração no físico em nome de Jesus. Seja pelos que estão aqui ou por quem eles intercedem neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Seja por problemas que as pessoas não conseguem mais encontrar uma solução, como casos na justiça, como as dívidas que não têm mais uma situação de alívio. Que o Senhor traga um escape, que o Senhor traga uma resposta. Senhor Deus, para Ti nada é impossível. Que o milagre comece a acontecer na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo. E o Teu nome, através destes milagres, seja glorificado e exaltado, e reconhecido como o mesmo Jesus que esteve com Jairo, o mesmo Jesus que esteve com esta mulher de fluxo sanguíneo. Ó Senhor, opera, traz a libertação, traz a vitória dos meus irmãos e irmãs aqui, sobre a fúria de Satanás. Toda arma que ele intenta, toda arma que ele usa, toda cilada, todo laço do passarinheiro, todo ataque dele, venha cair por terra agora, pelo nome de Jesus. Senhor, eu te peço, usa de misericórdia, e peço de que o Senhor se coloque à frente dos meus irmãos, lutando, pelejando por eles, e lhes dando a vitória nesse momento. Que cada um de nós nos humilhemos diante do Senhor, nos quebrantemos diante do Senhor, reconhecendo que Ele tem o poder. Senhor, cremos, aumenta a nossa fé, para que o Teu agir em nossa vida se torne realidade. Que o impossível seja possível para nós, nos nossos negócios,
na nossa vida pessoal, no ministério da igreja, na vida em família, na vida em comunidade. Que o Senhor faça o milagre, enquanto os nossos irmãos estão colocando diante do Senhor as suas situações. Sim, ó Deus, e nós te louvamos, e o teu nome será glorificado, e vidas aqui em Pinhais irão dar o testemunho, irão testificar que o nosso Jesus é o mesmo que andou nas areias da Galileia, é o mesmo de hoje, e Ele nunca mudou, e assim será eternamente. Nós levantamos nossas mãos, Senhor, nesta hora, e te louvamos, e te agradecemos, rendemos graças ao Senhor, e dizemos que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso sobre nós. Muito obrigado, Senhor, nós cremos no teu poder, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Obrigado, irmãos. Poder sentar. Devolvo a palavra ao pastor aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite da igreja. Muito obrigado, irmão. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então vamos passar para o nosso momento das ofertas. Se você trouxe aí teu dízimo, a tua oferta, venha com alegria. Amém? Enquanto isso, passo para o Ministério de Louvor. Amém? Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Ti os dízimos e ofertas entregues na Tua casa. Pedir, Senhor, que o Senhor dê sabedoria, discernimento e direção para que esse dinheiro seja conduzido conforme a Tua vontade. Coloca a mão sobre o teu coração, Deus, a Tua palavra também ensina que o Senhor repreenderia o devorador. Por isso nós repreendemos sobre a vida de cada irmão, na mesma medida da fidelidade de cada um. Que o devorador seja repreendido e que eles possam prosperar financeiramente também, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós temos alguns recados. 2 recados, né? Então, o primeiro recado é o aniversário da Igreja Metodista em Pinhais. 1 ano vamos fazer no mês de julho. Amém, irmãos? Amém. 1 ano que nós estamos aqui neste local, né? Nós começamos até os cultos em fevereiro, lá na casa da Rosângela, né? Mas assim, que nós abrimos o ponto mesmo, vai fazer 1 ano. Então nós vamos ter uma comemoração de 3 dias, tá? E aí você é convidado, convide seus vizinhos, seus amigos. Então vai ser na sexta-feira, como tradicionalmente já vai ter um culto de sexta-feira. No sábado, essa é a novidade, nunca tem nada no sábado, agora vai ter esse sábado e no domingo. Então dia 7, dia 8 e dia 9 de julho. Amém, irmãos? Então venha, traga os amigos, traga os vizinhos, traga os conhecidos, divulgue lá, Pastor Nils, para os irmãos, né? Que venha lá os nossos irmãos lá do Cristo Rei também nos agraciar aí nesse dia. Amém, irmãos?
Então tem mais um, né, Juan? E o curso, né, a partir de sábado, é sábado que vem já? Não, no outro. É no outro sábado? Não, nesse no outro. Fora esse sábado, no outro, dia 17, às 14 horas, vai ter um curso aqui na igreja, né, de tricô, crochê e macramê. Nem sei o que é macramê, mas tudo bem. Macramê, né? Vai ser umas coisas bonitas aí, né? Umas coisas. É para eu fazer o curso para aprender? Não, a coisa é para as mulheres. Eu vou lá ajudar o Telinho a assar a carne no sábado. Amém? Então, venha aprender aqui na igreja. Vão ser todos os sábados, tá? E ao final do curso, esse curso aqui vai ter um tempo, né? Você vai ganhar até um certificado, que agora você é uma tricoteira profissional. Amém? Né? Mas não é tricoteira de língua lá não, das vizinhas não é tricoteando, não é tricotear de verdade. Amém, queridos? Então, venham participar, se possível. Amém? Isso também é uma estratégia, né, para trazer as pessoas para a igreja. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Nós vamos passar o momento da nossa ceia. E eu quero chamar o pastor Nilson aqui nesse momento para me ajudar aqui na ceia. Amém, pastor? Com grande alegria nós temos um pastor aqui hoje conosco. E eu vou passar a palavra para você, meu irmão, para você consagrar e nos agraciar na ceia aqui. Amém? Hoje de manhã nós estávamos falando na igreja, irmãos, que quando Jesus ele foi fazer aliança com os seus apóstolos e conosco também, ele fez através do ato da Santa Ceia. Foi ali que ele instituiu a Santa Ceia. Então ele disse: eis que faço convosco no meu sangue uma nova aliança. Então é um casamento. Nós somos casados com Jesus, nós temos um compromisso com Ele, de fidelidade. Assim como Ele tem um compromisso conosco, nós temos um compromisso com Ele. E logo que Ele fez a aliança, Ele disse assim que eis que conosco está aqui o traidor. Estava ali Judas Iscariotes. E nós condenamos Judas pelo ato cruel que ele fez de ter traído Jesus. Só que eu fiquei pensando assim, irmão, quando eu estava lendo aquela passagem. Muitas vezes nós traímos Jesus pela nossa infidelidade para com Ele. Nós pecamos também na nossa vida, no dia a dia. Então que isso sirva de reflexão para nós, que quando nós tomamos a ceia, é um momento de memória. Jesus quer ser lembrado pela sua morte, pelo que Ele fez na cruz. Então, nesta hora, devemos dizer: Senhor, contigo tenho uma aliança, eu tenho que ser fiel comigo como o Senhor é fiel comigo. Vamos orar nesse momento. E você pode orar ao Senhor e pedir forças para Ele, para que venha o temor do Senhor sobre a tua vida, para continuar sendo fiel ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento em que nós relembramos a sua morte na cruz. O Senhor levou sobre si as nossas iniquidades, o nosso pecado, as maldições e as nossas doenças e enfermidades. E lá ficaram cravados na cruz. O Senhor não tinha pecado, mas a tua palavra diz que o Senhor se fez pecado por nós. Sobre ti foi depositado toda a nossa culpa, todo o nosso erro, toda a nossa transgressão. O Senhor foi cheio de amor e cheio de misericórdia. O Senhor não fez por si mesmo, mas fez por nós, que estávamos condenados à morte e ao inferno. E o Senhor teve misericórdia, nos dando a vida eterna através deste ato. E o Senhor derramou o seu sangue lá. A sua vida foi derramada naquele momento. E o Senhor a deu por nós. Então, neste momento, Senhor, este pão que representa o teu corpo, nós pedimos sobre ele a tua bênção e a tua consagração. Da mesma forma, Senhor, sobre este sumo da uva que aqui está, Senhor, nós pedimos a tua bênção e a tua consagração. Que ao comermos do pão, que ao tomarmos desse sumo, a nossa vida seja renovada e a nossa fidelidade seja constante diante do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
Amém, queridos? Na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que se reunirdes em memória de mim. Amém? Quem te convida a participar da ceia é o Senhor Jesus. Não é a Igreja Metodista. É o Senhor Jesus. Então eu te convido para vir aqui com alegria. Amém? Tome do pão e do cálice para nós ceiarmos todos juntos. Amém? Teu olhar me alcançou, tua voz me atraiu, me chamou. Curou minhas feridas, colocou em minhas vestes de louvor. Que amor é este, Jesus, que me deu nova vida, mudou minha história. Morreu em meu lugar, mesmo sem eu merecer. Quero agradecer por tão grande amor. O que eu posso fazer para retribuir teu favor? Eu quero agradecer por tão grande amor. O que eu posso fazer para retribuir teu favor? Então juntos, queridos, comamos do pão, tomamos do cálice. Amém? Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque podemos participar dessa ceia conosco, contigo, Jesus. Somente celebrando aqui uma prévia do grande banquete que cearemos contigo aquele dia, Deus. Por isso nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor. Porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de todo louvor, pelo Teu ato de amor, Senhor, para cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque da mesma forma que esse pão e esse suco de uva daqui a pouco vai estar dentro da nossa corrente sanguínea já, Senhor. Que isso possa ser o nível de intensidade que temos contigo, Jesus. Aonde vivemos uma vida cheia e repleta da Tua presença. Por isso derrama sobre nós a Tua graça. Derrama sobre nós o Teu amor. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Pai. E que sejamos todos os dias unidos contigo. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo de culto, de adoração, de louvor, de ministração da Tua palavra e também do privilégio de participarmos da ceia, relembrando o Teu sacrifício por nós. Agora, Senhor, nos despede em paz, nos leva de volta em paz para nossos lares. Embora o culto termine aqui, Senhor, mas a Tua presença em nossa vida ela vai continuar, dia após dia. Que os irmãos, nas suas tarefas diárias, tenham vitória. Aqueles que têm compromissos importantes a realizar esta semana, que o Senhor lhes dê direção. Aqueles que têm compromissos em seus estudos, em suas escolas, que o Senhor lhes dê inteligência e sabedoria. Acima de tudo, Senhor, vai à nossa frente, vai nos guiando, vai guiando o seu povo.
nos relacionamentos, dentro de casa e nos nossos negócios. Que nós não demos um passo sem que o Senhor esteja na direção de todas as coisas. Abençoa mais uma vez, te pedimos, esta igreja, o ministério da tua igreja neste lugar, que vai completar agora, no próximo mês, 1 ano, Senhor, que tu continues a tua obra neste lugar. E nesse momento queremos rogar que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso abençoado Jesus, que é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e a comunhão do Espírito Santo, que nos une num só amor e une todo o povo de Deus em toda a face da terra, esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no teu irmão e abençoa ele. Amém?